Então, galera, questão número 11. Olha para mim. Questão número 11. Marque a alternativa em que os termos do período foram escritos na ordem direta. Ou seja, ele quer, o enunciado pede, solicita para você, candidato, candidata, que você observe a alternativa que está corretamente descrita na ordem direta dos termos da oração, tá? Quando que isso ocorre? Quando nós temos, vamos comigo para o quadro, olha aqui. Quando nós temos sujeito, mais complemento verbal, mais adjunta adverbial, tá? Então, olha para mim. Vamos voltar para o fundo verde. Quando nós temos sujeito mais verbo, mais complemento verbal, mais adjunta adverbial nesta ordem, respectivamente, nós temos uma oração na frase direta, uma frase na ordem direta, uma oração na ordem direta. Beleza? Onde isso ocorre? Letra A. Em canoa furada, já temos o que aqui? Uma frase na ordem indireta. Em canoa furada, ou seja, lá em tal lugar, ou seja, temos a adjunta adverbial lá à frente. Está errada. Deslocado. Sempre lutamos, olha novamente, um advérbio à frente. Está fora. Sempre lutamos com os mesmos objetivos na educação. Letra C. Todos os anos a cena repetia-se na escola. A cena se repetia-se na escola todos os anos. Temos aqui o quê? Um adjunto adverbial de tempo deslocado no início da frase. Ordem direta. Letra D. Não tem azul nem estrelas à noite que enlutam os ventos. Também temos aqui o quê? Temos deslocados, ou seja, a ordem indireta da frase. Onde ocorre a ordem direta? Na letra E. Olha para mim. Um grande incêndio reduziu a floresta a cinzas mês passado. Verbo. O que é que reduziu a floresta a cinzas? O grande incêndio. Sujeito. Depois de sujeito, um grande incêndio, nós temos o verbo que reduziu. Reduziu o que? Objeto direto, a floresta. A que? As cinzas, objeto indireto. Ou seja, temos dois complementos verbais, um direto e um indireto. Por último, quando? No mês passado, o adjunto adverbial de tempo. Temos a frase na ordem, a oração na ordem indireta, é o nosso gabarito. Letra E. Beleza? Vamos para o número 12. Há também o que vai para se entregar. Ser um como apoador, mil partido. A palavra o, grifada, é. Olha para mim. Há o que? Há também o que. Olha lá. Há também o que vai para se entregar. Verbo haver. No sentido de existir. O que nós temos? Oração sem sujeito. Pô, Queiroz, verbo haver igual existir, oração sem sujeito. Ó, tô grandão, vou acertar essa questão. Beleza. Então nós já podemos eliminar o que aqui? Termos essenciais. Letra A, tá? Ele diz que o O é termo essencial? Não é termo essencial, tá? Por que o O não é termo essencial? Porque ele não é sujeito e não é predicado. Beleza. Agora, há o que? Esse O aí é o que? Ele é um pronome demonstrativo. Lembra que o O, quando antecede pronome relativo que ou preposição de, ele é um demonstrativo? Beleza. Esse demonstrativo equivale o quê? Aquele, aquilo ou aquela. Olha lá, observa comigo. Há também aquele que vai para se entregar. Correto? Correto, Queiroz. Agora, o que há? Há aquele. Há também o quê? Aquele. Você concorda comigo? Se nós temos o verbo haver, e esse verbo haver, ele tem o sentido de existir, estamos diante de uma oração sem sujeito. Se nós estamos diante de uma oração sem sujeito, esse pronome demonstrativo aquele é o que? É o objeto direto, é o complemento do verbo haver. Ok? Se nós temos o complemento do verbo haver através do pronome demonstrativo aquele, nós temos um objeto direto, porque ele completa o sentido do verbo haver sem o que? O emprego da preposição, obrigatoriamente. Beleza? Beleza, Queiroz. Temos o objeto direto, então aquele que no caso é igual ao O, que é o demonstrativo, é um objeto direto. Pois bem, o que o objeto direto é? Ele é um termo integrante da oração. Não é isso aí? É isso aí, integrante da oração. Então qual é o gabarito da nossa questão?
termos integrantes da oração. Questão número 12 é o nosso gabarito, letra D. Belezinha? Ok? Vamos para a nossa questão número 13. Pessoal, então vamos lá. Questão número 13. Olha para mim. Questão número 13, no meu entender, foi uma das piores questões da prova, tá? Por que eu falo isso? Porque é uma questão que não depende de uma teoria massiva para você resolver. É uma questão que trabalha muito com a semântica, significado, ou você sabia o significado dos adjetivos dados aqui, ou você não sabia e iria para o barro, tá? Questão bem complicada nesse aspecto, e se tratando de uma prova, um concurso, ao meu ver, novamente eu estou reafirmando aqui o que eu falei em uma questão anterior, principalmente mais relacionada a essa aqui. Eu acho que é um pouco sem nexo cobrar uma questão dessas aqui na prova, tá? Você não avalia conhecimento teórico de nenhum tipo de candidato, simplesmente você vai avaliar aqui uma questão que o cara ou sabe o significado da palavra ou não. Enfim, vamos ao que interessa. Aqui não tem muita conversa, como eu falei, não tem teoria, são significados. Eu vou bater aqui, o gabarito da questão é a letra B, e eu vou bater o significado para vocês aqui, tá? Olha lá, assinale a alternativa que contém na sequência em que aparecem os adjetivos correspondentes aos seguintes seres: cobre, pele, braço, bode, cobra e prata. É a letra B. Cúprico, relacionado a cobre. Pele, poderia ser epidérmico e cutâneo, os dois podem ser relacionados à pele. No caso aqui da alternativa, a alternativa que contém todas corretas relacionadas com todos os adjetivos dados, na verdade, que aparecem os adjetivos correspondentes aos seguintes seres, na verdade, né? O adjetivo relacionado ao ser, essa alternativa, a letra B, é a alternativa que contém todos os adjetivos relacionados aos seres, mas poderia ser tanto cutâneo como epidérmico, como outras aqui vocês vão ver que vai variar. A banca jogou sujo aqui. Braço, tanto pode ser braquial como braçal. Bode é o que? Tá aqui, ó, hirsino, tá? Cobra, entramos em colubrino, ou poderia ser ofídico também, mas na alternativa do ofídico, dofídico. Há outros adjetivos que não condizem com os seres lá nomeados, apontados na verdade, e prata poderia ser argêntio ou argentino, tá? Então 13, letra B. 14. 14 é questão tranquila de ortografia. Eu bati isso aqui na nossa apostila. Falei que caiu uma chuva torrencial de ortografia e pontuação lá no plantão da interação. Quem acompanhou, pegou o bizu e não errou. Olha aqui, ó. Ao responder pelo crime de estupro, estrupo, fora, né? Não está de acordo com a ortografia oficial. Então, é estupro, beleza. Surpreendido em flagrante, tá? Aqui, ó. Ele traz flagrante, traz fragrante. Fragrante é algo que exala um aroma. Então, tá fora. Então, olha lá. Estupro, flagrante, em flagrante, foi inquirido. Não é inquirido, não. É inquirido. Em uma sessão. Tá? Sessão com 2 S, porque não significa repartição. Que durou pouco mais de 2 horas, após as quais deixou insertar, particípio de inserir, a sua rubrica em todas as folhas de depoimento. A alternativa, ou as lacunas do período acima podem ser completadas respectivamente por letra D, tá? Letra D. Estupro, flagrante, inquirido, sessão com 2 S, inserta e rubrica, segundo a ortografia oficial, ok? Letra A, estupro, flagrante, inquirido. Letra B, estrupo, tá fora. Letra C, estupro, flagrante, tá fora. Letra E, estrupo, tá fora também, beleza? Então, 14, letra D. Vamos para a questão número 15. Assinale a alternativa cujo vocábulo só pode ser empregado com acento gráfico. Outra questãozinha que, se o camarada aqui não tivesse um conhecimento aprofundado de causa da língua, ele não resolveria, tá? Por que eu digo isso? Ele quer aqui saber se você retirar o acento das palavras dadas nas alternativas, elas também podem existir, tá?
Só que ele diz que exceto uma não pode. Então, uma não é admitida pela norma, tá? Pode ser usada até de maneira coloquial, segundo a variante coloquial, mas conforme a variante culta, a norma não autoriza, tá? Então ela está em desacordo com a norma. Então olha lá, a alternativa cujo vocábulo só pode ser empregado com acento gráfico. Ou seja, se você tirar, ele não existe para a norma culta. Diálogo. Olha para mim aqui. Diálogo, pessoal, pode ser tanto diálogo como dialogo, se eu tirar o acento, ok? Então, beleza, pode ser. Até preposição com acento, e ate, sem preposição, significa um gênero, uma espécie de uma flor, da orquídea, tá? Além disso, nós poderíamos aqui também falar, ate seria uma forma de subjuntivo do verbo atar, que ele ate. Beleza? Então poderia também, tanto com acento ou sem. Letra C, análogo. Analogo. Eu acho que não existe isso, segundo a norma culta. Vamos para E, para D. Beleza, verbo. Agora, E, beleza, conjunção. Olha aí, admite também. Música. Ok, com acento. Agora, musicar. Musicar é verbo. Ele musica. Ok? Isso é admitido pela norma culta. Então, qual é a nossa alternativa aqui? Que não se admite a retirada do acento da palavra, porque assim, dessa forma, desse jeito, dessa maneira, ela não poderá existir segundo a norma culta. Não poderá ser admitida, tá? É a letra C, análogo. Só pode ser grafada com acento. Belezinha? Tranquilo? Questãozinha de acentuação gráfica complicadinha também, tá? Vamos para a nossa questão 16. Assinale a alternativa que apresenta exemplos de discurso indireto livre. Vamos lá, pessoal. O discurso direto é aquele tipo de discurso no qual aparece a fala do personagem direto, ok? É o camarada mesmo, o personagem falando. Agora, quando há uma fala narrada do personagem, tem-se um discurso indireto. E o discurso indireto livre é uma mescla desses dois discursos. Ok? É tipo uma reprodução dos personagens. Beleza? De que maneira? Através de uma intervenção do narrador. Agora, olha, observa aqui, ó, letra A. Desejo muito conhecer Carlota, disse Maria Glória. O que nós temos aqui? Um discurso direto, olha aqui, ó. O discurso direto ele traz muito verbos como disse, falou. Olha lá, olha aqui, ó, disse Maria Glória. Olha lá, ó, desejo muito conhecer Carlota, disse Maria Glória. Temos um discurso direto. Letra B, Omar queixou-se ao pai. Aí o narrador aqui ele não fala nada, já entra a fala do Omar, olha lá, ó. Não era preciso tanta severidade, porque não tratava os outros filhos com o mesmo rigor. Nesse caso aqui nós temos um discurso indireto livre. Ele não é um discurso direto no qual o personagem fala diretamente e ele também não é um discurso narrado pelo narrador, mas ele é um discurso meio que, vamos dizer que ele é híbrido, ele mescla o discurso direto e o indireto. De que maneira? Não se anuncia que o personagem vai falar, mas ele fala. Olha aqui, ó. Omar queixou-se ao pai. Não era preciso tanta severidade. Ele não falou. Omar queixou-se ao pai e disse. Não é preciso. Deu para entender a omissão do verbo aqui? É isso aí. Então, o nosso gabarito é a letra B, discurso indireto livre. A nossa letra C. Nós temos... Letra C, isso não pode continuar assim, respondeu ela. Olha aí, discurso direto. Novamente, disse, falou, respondeu. Agora, uma semana depois, Virgília perguntou ao Lobo Neves, a sorrir, quando seria ele ministro? Ou seja, o narrador está narrando aquilo que o personagem falou. Então, o que nós temos aqui? Um discurso indireto. Do mesmo modo, a letra E também apresenta um discurso indireto, nesse viés, olha lá. Daí, a pouco, chegou João Carlos
e após ligeiro exame, receitou uma coisa dizendo que nada havia de normal. Ou seja, ele está narrando o que o personagem falou. Então, nesse caso aqui, nós temos um discurso indireto. Então, nosso discurso indireto livre é a letra B, conforme eu expliquei aqui. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, agora vamos fechar questão 17 da prova da SPSEX 2017. Assinale a alternativa que contém na sequência a forma correta da substituição da voz passiva analítica pela voz passiva pronominal e, ao mesmo tempo, a substituição dos termos destacados pelos pronomes oblíquos correspondentes. Então, a assertativa 1. Presta atenção, hein? Era notada no olhar dela uma expressão feliz. Lá na letra A, ele fala, notou-se-lhe no olhar dela uma expressão feliz. Olha para mim aqui, vamos para o quadro. Bizu que eu coloquei aqui. Era pretérito imperfeito, diferente do notou-se, que está no pretérito perfeito. Você lembra quando a gente estudou, meu caro aluno, se você não estudou com interação, mas estudou em casa também, eu sei que você aprendeu, que quando nós transpomos a voz passiva para uma voz pronominal, ok? A voz passiva analítica para uma voz pronominal ou a voz ativa para a voz passiva, nós temos que seguir algumas regras. Uma das regras é obedecer, seguir à risca o tempo verbal, o modo verbal, o número, se o verbo está no singular ou no plural. Para que isso? Para você não trocar, inverter o tempo verbal e a alternativa, a questão que você está fazendo, a transposição que você está fazendo de uma voz para outra, se torne equivocada, inadequada, errada. Entendeu? Então, você tem que observar isso. Quando você vai passar de uma voz para outra, você tem que obedecer às regras. Qual é uma das regras? Tempo, mesmo tempo. Se o tempo da voz ativa está no presente do indicativo, o tempo da voz passiva tem que estar no presente do indicativo. Se o tempo da voz passiva analítica está no pretérito perfeito, o tempo do pretérito perfeito indicativo, o tempo da voz passiva pronominal também deve estar no pretérito perfeito indicativo. Se o verbo está no singular, na voz ativa, o verbo deve estar no singular na voz passiva. Deu para entender? Massificou? Então é isso que nós vamos procurar aqui. Na letra A, ele fala que a assertativa 1, olha lá, era notada no olhar dela uma expressão feliz. Ele diz que é, notou-se. Vamos lá. Era é o quê? Aqui no quadro. Era é pretérito imperfeito. Notou é pretérito perfeito. Então, ó, você pode ver que há divergência nos tempos. O correto aqui seria o quê? Notava-se ele no olhar. Aí seria correta. Ok? Porque o notava estaria onde? Conjugado no pretérito imperfeito. Da mesma forma, era vista no rosto dele a palidez da morte. Aí ele põe lá, viu-se. Viu está no pretérito perfeito. Era está no pretérito imperfeito. O correto aqui seria via-se-lhe. Via-se-lhe no rosto a palidez da morte. Aí seria correta. Então A e B está erradas. Letra C. Vê-se no seu corpo as marcas das balas. Olha para mim aqui, eu falei que tem que se obedecer o tempo e o quê? O número, verbo no singular ou no plural. Nós temos aqui, ó, são vistas no corpo dele as marcas das balas. E aqui nós temos o quê? Ó, são vistas. Presente, beleza, no plural. Agora, vê-se no rosto, vê-se no seu corpo, na verdade, né? Singular, plural. Tá fora, tá errado. O verbo deve permanecer no número dele flexionado, ou singular ou plural. Se está no plural na voz ativa, tem que estar no plural na voz passiva. Beleza? Então tá errado. Agora, letra D. Notou-se-lhe no rosto algo de estranho. Letra E. Inseriu-se, na sua opinião, um dado novo. Opa! Olha lá agora as duas últimas. Foi notado no rosto dele algo de estranho. Foi inserida na opinião dele um dado novo. Os dois verbos aí, nas duas últimas assertativas, estão no pretérito perfeito indicativo. Estão. Lá nas alternativas D e E, ambos os verbos também
notar, info e inserir também estão conjugados no pretérito perfeito do indicativo. Pô, Queiroz, e agora? Então eu tenho dois verbos que foram transpostos corretamente. Como que eu vou saber se a questão agora, quais alternativas agora está correta? Pois bem, por que eu falei no início da questão pronome oblíquo? Se você reparar na letra E, candidato e candidata, olha aqui, inseriu-se na sua opinião. Sua é pronome oblíquo? Queiroz, questãozinha um pouquinho complicada. Complicada não, você só deve ter atenção, pode te derrubar, uma pegadinha aqui. Então o nosso gabarito aqui é a letra D. Por quê? Notou está no pretérito perfeito do indicativo, beleza. Olha lá, foi também, olha lá, ó. Foi notado no rosto dele. Ele quer que você troque o pronome oblíquo por essa contração dele aqui, preposição de mais pronome ele, pessoal ele, tá? Então olha aqui, foi notado, ou seja, notou-se, beleza. O dele aqui deve ser trocado pelo oblíquo lhe. Olha lá, notou-se-lhe no rosto, ou seja, notou-se no rosto dele algo de estranho. Então, o nosso gabarito aqui é a alternativa D, que corresponde corretamente com a substituição da voz passiva analítica para a voz pronominal. Beleza, pessoal? Deu para entender? Questãozinha, como eu falei, não é tão difícil, é mediana, mas que exige uma atenção. E uma pegadinha aqui, né? Para você olhar, pô, agora a D e a E possuem o verbo no passado, no pretérito. Perfeito, os dois. E agora, qual é? Qual das duas? Mas aqui eu tenho o su não é oblíquo. Ele quer o pronome oblíquo que substitui a contração dele, de mais ele. Então, nesse caso aqui, é o lhe. Beleza? Tranquilo? Nosso gabarito, como eu falei, letra D, tá? Encerramos aqui a nossa correção da prova de português, SPSEC 2017, modelo A. Considerações sobre a prova. É uma prova com conteúdos no grau exigido pela SPSEC, que geralmente é cobrado pela banca, tá? Algumas questões muito fáceis, questões dadas que o camarada, o candidato e a candidata aí não poderiam errar em hipótese alguma. Questões simples, como a questão número 1, como aquela questãozinha número 2 de predicado também. Uma questão também aquela questãozinha de ortografia lá do flagrante, estupro, também questãozinha dada, de interpretação muito fácil. Considera-se também uma questão de interpretação na prova, que não é de costume da banca cobrar interpretação de texto, cobrou interpretaçãozinha de um texto aí, uma questãozinha. Agora, uma consideração que eu faço, a prova veio com questões relativas a semânticas, saber significado de palavras, de adjetivos. Geralmente a SPSEC cobra uma questãozinha dessa, uma, duas relacionadas a valores semânticos de prefixos e sufixos de formação de palavras, que não caiu esse ano, mas a banca pegou um pouquinho pesado esse ano em relação a essas questões semânticas, a meu ver. E aquela questãozinha maldosa lá dos adjetivos relacionados aos seres, tá? É dela principalmente que eu tô falando. E da outra dos antônimos, porque o camarada ali ou ele sabe o significado ou não sabe, não tem meio termo. Outro aspecto importante que eu quero tratar para vocês aqui, não caiu alguns assuntos que vinham caindo todos há 4 anos, 5 anos aí atrás. Orações subordinadas, formação de palavras. Então foi uma prova atípica em relação aos 5 anos anteriores, mas que não fugiu do nível exigido pela SPSEC, tá? Tirando essas questões aí que eu falei da semântica, que ao meu ver são desnecessárias para uma prova de concurso, ela não avalia nada, ao meu ver, tá? Então é isso aí. Tamo junto interagindo, um forte abraço e uma boa sorte para você, futuro cadete do Exército Brasileiro, tá ok? É isso aí, um abração do tio Queiroz e ó, corta!